Olá, amados. Eu convido a todos para, junto comigo, fazer aqui a leitura de Carta aos Romanos, capítulo 2, do versículo 5 em diante, que diz assim: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nós lemos até o versículo 11. É importante destacar o contexto dessa carta. Paulo está escrevendo aos irmãos que residiam em Roma, lugar o qual era dominado pelo império, por César e as suas leis, seu domínio, seu poderio, seu governo. E para os cristãos daquela época, eles estavam ali sofrendo diversas perseguições, eles eram maltratados, muitos deles eram mortos por causa da sua fé. E aqui Paulo, ao trazer essas palavras, ele está tentando, fazendo com que eles pudessem refletir, entender e enxergar que, apesar de todo aquele cenário que eles estavam vivendo, há um Deus que é justo, há um Deus que contempla todas as coisas, há um Deus que está acima da justiça romana. Esse Deus todo-poderoso, a qual Paulo está apresentando, a qual Paulo está compartilhando com os irmãos, é um Deus que, no tempo certo, há de punir aqueles que injustamente praticam o mal, aqueles que deliberadamente, voluntariamente, caminham por uma direção contrária à vontade de Deus. E que esse mesmo Deus, que é justo, que derrama da sua ira, que pune a maldade do homem, é o mesmo Deus também que contempla o coração daquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que caminha numa direção segundo os propósitos de Deus. Aqui é importante destacar que Paulo não está dizendo que o homem vai ser justificado pela sua prática. Não. Isso aí seria totalmente contraditório com todo o restante do que Paulo escreve na carta. Mas Paulo está afirmando aqui a importância que o verdadeiro cristão, aquele que conhece o evangelho, ele sabe que a sua natureza é pecaminosa, sabe que diante da justiça de Deus ele não conseguiria por suas próprias obras praticar o certo e ser aprovado, mas ele vai buscar sim caminhar corretamente, vai buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus, mesmo que ele não consiga ser excelente na sua caminhada, mas ele vai caminhar segundo a vontade de Deus, porque ele entende que Deus é justo, que Deus há de punir aqueles que se entregam à pecaminosidade, como também Deus há de abençoar, de fortalecer, de endireitar o caminho daquele que sinceramente, intencionalmente procura seguir a vontade de Deus.